sejam bem-vindos ao nosso episódio da Conexão Feminina com as mulheres lindas da Service Engenharia. Hoje é um formato novo, né, com um grupo de mulheres que vai falar sobre ser mulher. O que é ser mulher no Dia das Mulheres, né? É o mês da mulher, mas não quer dizer que é o Dia da Mulher no dia 8 de março. Então, vamos começar com as meninas aqui, cada uma vai se apresentar, né? O que é ser mulher para você hoje? Eu me chamo Luciana, eu faço a gestão administrativa da Service Engenharia em um projeto de muitos desafios, mas também de grande aprendizado. E ser mulher para mim é o resultado de todas as minhas experiências, de todas as minhas entregas, é poder me renovar a cada dia como mãe, esposa, filha, como gestora administrativa numa área industrial, onde historicamente a mão de obra masculina é predominante, mas que esse cenário tem mudado, felizmente, a cada dia. O que define a mulher que você é hoje? A gente vai passando para cada uma falar da sua forma, do seu jeito, definir você como mulher no seu dia a dia. Eu sou Nayane, técnica de enfermagem do trabalho. Ser mulher, para mim, é reconstrução. Eu acredito que a gente deve se reconstruir a cada dia. Se reconstruir como mãe, como esposa, como colega de trabalho, né? Como amiga, como filha, como tudo na vida. A gente precisa se reconstruir. Me chamo Joyce, trabalho no setor de medição aqui da Service. Ser mulher para mim é ter força, ser corajosa, poderosa, determinada. E ser também uma boa filha, ser uma boa esposa, uma boa irmã, amiga, companheira, em todos os momentos. Meu nome é Mileide, sou auxiliar administrativa, mãe, esposa, filha, irmã, amiga. E ser mulher é isso, é um conjunto, né, que a gente tenta, nem sempre a gente consegue, dar conta, atender a todos, cuidar de todos e sempre estar recomeçando e tentando. A gente nunca pode desistir, até porque muitas pessoas dependem da gente. Meu nome é Geisa, eu sou soldadora aqui na Service. Já tenho, não sou velha, né, mas já tenho 21 anos nessa profissão. E, para mim, hoje, o que me define ser mulher é ser persistente, independente do desafio. Você tem que persistir. E é por eu ser persistente que eu continuo aqui. Meu nome é Bárbara, sou analista de planejamento. E ser mulher, para mim, é ser resiliente. Acho que resiliência define muito o que somos, né? Mulher é ser forte. A gente vê hoje a quantidade de violência que acontece contra nós, mulheres. E nós não somos fracas, como as pessoas costumam dizer, né? Que somos sexo frágil. Mas não. Nós somos fortes, resilientes. E, acima disso, nós somos mãe, esposa, mulher. E eu acho que o fato da gente também trabalhar em um ambiente totalmente masculino faz com que a gente mostre o quanto nós somos fortes. E o quanto a gente todo dia se reconstrui perante a tantas coisas que acontecem, né? Mas, ao meu ver, nós somos isso. Meu nome é Rita de Cássia, eu trabalho aqui na Service Engenharia como ajudante de limpeza, né? E, para mim, ser mulher é ser forte, ter garra, determinação, né? Ter coragem e ter essa força que eu tenho, né? E essa determinação tão forte. Então, ser humana, ser humilde, ser tudo, respeito, tudo, enfim, né? Isso se resume em tudo, né? Que as colegas falaram aqui. E ser mulher, para mim, é isso aqui, é como eu sou, né? Ter essa força que eu tenho, essa garra, essa determinação, essa coragem de enfrentar, de ir, de lutar, de sobrevivência por muitas coisas que já passei. Hoje eu estou aqui para poder contar para vocês essa força, essa garra, essa coragem de vencer, essa determinação que eu tenho. Sou Viviane Araújo, trabalho aqui na Service como auxiliar técnica de documentação, né, na qualidade.
Ser mulher, para mim, é ser forte, é ser guerreira, é ser mãe, é ser o resumo de cada palavra que vocês falaram aí. Eu me represento a esta mulher, né? Naquele momento difícil, a gente está ali sempre em pé, está ali sempre com aquela garra, com aquela sede de vencer, porque nós somos vencedoras. Eu sou Arlene, assistente de documentação. E ser mulher, para mim, é ser amor. É a busca diária, é aquele desejo de fazer o bem, de ser mãe, de fazer tudo certinho, tudo com amor. É amanhecer forte, colocar os pés no chão quando o corpo quer ficar deitado e a gente sentir que a gente precisa levantar, que precisa ser forte. Porque muita coisa precisa ser resolvida por nós, que depende somente de nós, né? Como mãe, como filha, como esposa, dona de casa. E aí a gente vai se desdobrando dia após dia e cada dia sendo forte e mais forte. Vocês enxergam que cada uma, né, tem uma forma de falar em ser mulher. Então, assim, ser mulher é isso, é ser mulher todos os dias, trabalhar todos os dias e mostrar que tem força. Então, nessa refinaria que tem mais homens do que mulheres, né? Então, as pessoas ficam assim na rua, acham que a mulher está numa refinaria fazendo coisa que não vai seguir, não vai ter força, não vai ter determinação, vontade. E vocês que trabalham aqui na refinaria, né, como mulheres na liderança, o que vocês passam para as mulheres que estão lá fora, que têm a possibilidade de querer trabalhar na refinaria, de incentivar o trabalho de mais mulheres na refinaria? Porque, às vezes, tem muitas mulheres que, né, engenharia, acham que não vai fazer engenharia porque é coisa de homem. Acham que não vai ser soldador porque é coisa de homem. Também, e soldador, caldeireiro, tem, né? Então, tem aqui, né, eu digo aqui na refinaria, tem profissões que precisam de mulheres também, que tenham força, né? Então, vocês falam o quê em relação a trabalhar numa refinaria sendo mulher? Então, é como você disse, né? E a colega ali, Bárbara, falou. É uma área industrial que é historicamente com a mão de obra masculina, né? Então, isso vem de muito tempo. Felizmente, esse cenário ele tem mudado, né? É tão prova disso que a gente está aqui. Mas nunca foi fácil e ainda precisa realmente quebrar muitos paradigmas, né? A gente está vencendo aí, mas é um desafio, é uma luta aí diária, porque infelizmente vem aquela discriminação disfarçada de cuidado. De que forma? Você não devia trabalhar aqui, eu enxergo você no escritório, né, numa área assim mais delicada. É aquela discriminação que a gente sabe que é uma discriminação, mas com todo disfarce. Então, a gente precisa realmente saber lidar com isso e mostrar, sobretudo com nossas entregas, que a gente é capaz, que a gente está aqui e que a gente vence cada dia os desafios que virem, e nossas entregas não são diferentes da do homem. Eu mesmo, quando eu caí de paraquedas nessa função, eu caí incentivada por um homem, meu tio, que ele tem um papel de pai na minha vida. Na época ele falou, ele disse, vá ver como é, se você gostar, faça. E aí, em seguida, veio o incentivo de minha mãe, disse, você é capaz. Porque eu cheguei em casa radiante, achei o máximo a solda. E, inclusive, eu fiz outros cursos, mas eu gosto dessa área. É uma área que eu gosto. E quando eu fiz o curso, que eu concluí, eu lembro como se fosse hoje, foi um período de carnaval. E aí surgiu a vaga, né? Só que aí todo mundo queria o quê? Curtir. Eu disse, agora é minha vez. E foi com essa vez que eu me agarrei, que eu estou até aqui hoje, né? E quando eu entrei aqui, muitas pessoas olharam para mim e diziam assim, não, você tem cara de funcionária de shopping, você branquinha, você assim. E eu disse, eu posso até ter cara, mas eu sou soldadora. E aí, uma certa vez, teve um chefe, né? Na época era Petrobras. Quando ele chegou na área eu soldando, ele
caramba, você solda mesmo. Eu achei que era só de fachada. Então, assim, muitos homens acham que nós não somos capazes de fazer uma função que eles fazem. A gente pode até não fazer com a mesma rapidez, com a mesma entrega, mas a gente faz com a perfeição, com amor. E o resultado disso é uma conclusão, né? Então, eu costumo dizer que hoje não tem profissão para homem e mulher. A pessoa tem que querer. Eu brinco muito com minha mãe. Eu digo, hoje, se eu não fosse soldadora, eu seria carreteira. Por quê? Porque, só que aí, Carlinha, hoje eu tenho outras visões, né? Eu quero cuidar mais de minha mãe, estar mais presente. E quem vive... Meu pai era carreteiro, eu tenho pouca lembrança de meu pai em casa. Então, se hoje eu fosse uma carreteira, eu não estaria tão presente na vida de minha mãe, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer para incentivar é que não olhe a profissão, não olhe o dinheiro, olhe o que você gosta de fazer. Porque se você gostar de fazer, você vai fazer bem feito, você vai ser um bom profissional. E você, mulher, consegue fazer, só basta se dedicar. Eu gostaria de dizer que se tem sonho, se tem vontade, tem persistência, não desistam. Nunca por nada nessa vida. Como Geisa, mais de 20 anos, um pouquinho, na área industrial, a gente tem que impor respeito, porque esse espaço também pode ser nosso. Eu digo para as pessoas que têm vontade de trabalhar na área da indústria que, primeiramente, estude. Acho que estudar... Eu acho não, tenho certeza que o estudar é o primeiro passo para você ocupar uma vaga em uma indústria. E o segundo passo é o seguinte, é que não deixe que apenas as pessoas te olhem com um rostinho bonito. Eu trabalho na área de planejamento, e planejamento por si só, ele só é visto para homem. São poucas mulheres que você vê nessa posição de planejamento. Às vezes você vê mais como auxiliar, como assim, mais técnico, você vê pouco. E, às vezes, você ocupa uma vaga, assim, as pessoas acham que você está ali não por mérito seu, mas porque você tem um rostinho bonito, porque você é amigo de alguém, mas nunca porque você estuda. Então, sempre digo, estude, para que quando você for questionado, você dizer, não, eu sou uma engenheira mecânica, eu sou uma técnica mecânica, sou técnica em segurança, eu estou aqui por mérito meu. Não porque eu sou amiga de alguém ou porque o meu rostinho é bonito. Então, a base de tudo na vida hoje, para você viver com qualidade na sua vida, é estudar. Seja para entrar aqui ou em qualquer outro lugar. É o único caminho que eu vejo que você tem sucesso. Não, é como na minha área, né? Eu trabalho na área de limpeza, então é assim, mais mulheres, trabalham com mais mulheres, certo? E a gente sempre está procurando fazer curso, fazer outras coisas para poder ir além, né? Porque a gente não vai ficar... Então, tem que ir além. Mas não pelo que eu não tenho honra pelo que faço. Eu gosto, faço com bem feito, gosto de fazer minhas coisas bem feitas, não gosto de ter reclamação, gosto do que faço. Isso aí, sem dúvida. E faço com muito prazer e muita honra, porque hoje em dia a gente está numa área dessa aí, né, com bastante homens, sabe como a gente é vista, como a coisa é. Então, a gente é que se dá o respeito, eu me dou meu respeito, e a gente é que tem que se respeitar para ser respeitado, né? O que significa para vocês o autocuidado na prática? Eu falo em relação ao cuidado da saúde mental, à saúde física. Vocês têm esse tempo? Não é nem ter esse tempo, se dá esse tempo. Praticar um esporte é muito importante. Durante a semana, eu corro com minha irmã algumas vezes, pelo menos 3 vezes na semana. E a gente costuma sempre correr em Salvador. Aí teve uma amiga que semana passada falou assim, rapaz, como é que pode? Vocês acordam cedo a semana toda, quando chega um domingo, acorda 4h30 para ir correr em Salvador. Mas se torna um lazer, cuidando da saúde. E eu vou dizer que não é mito, ajuda bastante nossa mente. Um esporte que você faz, que você goste, não fazer por obrigação, a gente tem que gostar. Hoje a gente tem vários esportes. Eu mesmo não gosto de academia. Nada contra quem gosta de pegar peso, mas eu não gosto. Eu gosto de correr. Eu gostava de jogar bola. Hoje a idade não permite mais, né? Mas eu acho que o autocuidado
o esporte ajuda bastante. Eu concordo também. O esporte ele é muito importante, porque ele não mexe não só com o corpo, ele mexe com a mente. Você fica bem, você termina de treinar, tá o corpo molhado de suor, fadigado, né, do peso, seja lá de que forma for, mas você fica satisfeita do tipo, eu venci mais um dia, eu fiz bem para mim, entendeu? Então a gente precisa estar colocando o corpo em movimento e sempre buscar Deus, né? Porque Deus, ele é a força para tudo. Porque se você não tiver firme na fé com Deus, essas coisas acabam que não te ajudando muito. Então, colocando Deus, acorda cedo, como eu, minha amiguinha aqui do lado, 4h30 da manhã de pé, estamos na academia. Por quê? Porque a gente precisa botar o corpo em movimento. É saudável, gente, demais. É saudável. Então, eu, como já estou numa idadezinha, né? 53 anos, já vou fazer essa semana no mês que vem. Então, a menopausa, né, gente, batendo na porta. Então, o dia que eu não treino, eu fico para baixo, eu passo o dia todo cansada, fadigada. Então, é muito bom a mente ficar perfeita. Eu gosto muito do treino e cada dia eu busco fazer alguma coisa que minha mente venha a funcionar. Eu acho que tudo envolve o amor próprio. Porque se a gente tem amor próprio, não é que eu goste de academia. Eu vejo como necessidade e me sinto bem. Então, se está me fazendo bem, eu tenho que ir fazer. Fazer academia, buscar se alimentar melhor. Se a gente busca tempo para tudo, que a gente tem que se virar em 1000 num dia só, acordar cedo para trabalhar e trazer comida para trabalhar e deixar as coisas prontas do filho, do marido, da casa e de tudo, dar atenção a pai, a mãe, a irmão, a filho, a amigos. A gente tem que também buscar tempo para cuidar da gente. Se a gente está se sentindo bem, então isso tudo acho que envolve o amor próprio, né? Que se a gente está se sentindo bem, se a gente se ama, a gente tem que ver algum tempinho ali para se cuidar. Eu saio daqui do trabalho de noite, vou para a academia e para mim está sendo ótimo. Depois que eu estou fazendo exercício, meu corpo, minha mente, eu me sinto super bem. Estou me sentindo outra pessoa, assim. Faço meus exercícios, vou para casa, tomo banho, com o corpo relaxado, durmo, legal, mas é tão bom, é ótimo. Minha mente, eu sou outra pessoa. Eu mudei, eu sou outra mulher. Depois dos exercícios, da academia, eu sou uma pessoa, eu estou outra mulher, sou outra Rita. Mudei. Eu acho que acima de fazer exercício, é importante vocês procurar um endócrino, um médico geral, fazer os exames de rotina, ver como é que estão seus hormônios, ver se está faltando alguma vitamina. Porque, após isso, treinar, ir para uma academia, e depois procurar um psicólogo, porque nem tudo é somente corpo, né? Mas se a nossa mente, como eu estava falando aqui com esqueci até seu nome, Rita, se a gente estiver com a nossa mente doente, o nosso corpo adoece junto. Isso é fato. Então, para isso, olha como as coisas se ligam, né? Se você treina, sua mente melhora. Mas se você não estiver bem com sua mente, você não treina. Então, é um conjunto, né? Psicólogo, médico, treino, é um conjunto. Vai para os 3 que tudo dá certo. Então, para mim é difícil. Eu digo a vocês, eu não gosto de academia. Para mim é um pesadelo eu chegar em casa e ter que ir treinar. Estou sendo honesta. Eu não gosto porque eu me sinto cansada. Mas por quê, Bárbara? Eu fui no médico. Eu descobri o porquê. Estou tratando, estou correndo atrás. Mas, assim, não é fácil. Você acorda cedo, você tem filho, você arruma a casa. Quando você chega em casa, você só quer deitar, só quer dormir, porque tem um estresse do trabalho, estresse de casa, estresse de filho. Então, tem que querer muito, sabe? Então, assim, eu estou nesse processo. Para mim, não é bom. Eu sinto até vergonha de falar que eu não gosto, porque é uma honra, né? A gente poder ter a liberdade de ir para a academia. Mas é um conjunto de coisas. Se sua mente não está bem, você não treina. E se você treina e sua mente não está bem, nada acontece. Já eu sempre treinei. Sempre gostei de malhar. Amava. Tipo assim, falou, vamos para a academia, vamos. Só que correr eu não gostava. E aí eu descobri que correr cura a mente. Porque é você por você. Você pode ir com sua amiga, mas é você por você. Você se inscreve numa corrida.
Você vai, vamos juntas, vamos. Na hora, é você sozinha. Então, eu costumo falar que a corrida, ela cura a mente. Quando eu estou ruim, às vezes eu não estou bem, saio do trabalho ruim, ao invés de ir para a academia, eu vou correr. Porque é onde eu consigo tratar a minha mente. Porque eu trabalho com a mente, então eu tenho que estar com a mente bem. Mas era isso que eu queria falar para vocês. E aqui na empresa, né, na Service Engenharia, vocês são as mulheres de liderança. E como é que vocês, em relação à parte mental, tem muita cobrança, homens com vocês aqui, em relação a, por ser mulher, você tem que fazer isso porque você é mulher. Você não vai fazer um serviço de homem. Tem essa cobrança, às vezes, acontece com vocês? A cobrança de ser mulher aqui e que o homem não quer que faça. Pode acontecer? No meu setor, não, e acredito que na empresa também não. Eu trabalho só com homem. Meu coordenador é homem, meus supervisores são homens, meus encarregados são homens. Eu falo meus porque, assim, né, do meu setor. E antes de eu... no geral, mas assim, digo assim, no meu setor, antes de eu vir para cá, quem estava no meu lugar era um homem. Para mim, para eu como mulher, cobrir ele, não foi difícil. Eu fui muito bem recebida, fui muito bem respeitada, me respeitam, e eles não têm essa questão assim, de eu ser mulher, eu ser fraca ou ser menos. Não. Sempre me respeitaram e sempre me colocaram na posição de, não, ela é mulher, mas ela faz. Inclusive, eu acho até engraçado que nós mulheres temos nosso período, né? Tem período que a gente está no nosso período menstrual, que fica estressada, TPM, e eles sabem, eles sentem, precisa ver como eles me tratam. Até chocolate eu ganho. Então, assim, graças a Deus, eu trabalho com pessoas, com homens que têm esposa, que têm filhos, filhas, e que me respeitam, né? Independente de eu ser mulher, eles me respeitam. E não tem isso de, você é mulher, vai me impor, ou acha que eu não sou competente de fazer. Muito pelo contrário. Eles me enxergam e eu sinto isso, né? Com respeito e amor. Já no nosso setor, né, de SMS, graças a Deus, a parte de gestão, né, administrativa é composta somente por mulheres, né, Lu? Então, para mim, é um orgulho muito grande, porque quem cuida da papelada, quem cuida da gestão, de documentação de SMS da Service Engenharia, são somente mulheres e, graças ao bom Deus, a gente está dando conta do recado. Eu estou numa equipe agora que só tem homem, né? Estou com trabalho... Estou como eu gosto. Estou trabalhando... Estou como eu gosto, estou poderosa, só tem eu de mulher, né? Aí os meninos fazem, só tem você de mulher, não foi? Eu digo, faço. Eu sou igual. Aí um diz assim, você é igual até, você é homem, você é igual a qualquer um aqui. Mas aí a gente leva o caso na brincadeira, né? Aí eles querem, eu digo, não, eu estou aqui para trabalhar junto com vocês. Mas eles respeitam, certo? Os meninos me respeitam, é aquele carinho, aquela coisa, e traz queimado, e é uma coisa e outra comigo. É aquela paparicaçãozinha gostosa, mas é muito bom. Na minha equipe, somos 41 soldadores, mas atualmente só tem 2 mulheres. E eles, particularmente, eu não tenho o que falar de nenhum. Todos me respeitam demais. E é como... Eles sempre falam, né, que nós somos capazes de... Ele fala, você é capaz de fazer o que os outros 39, 40 faz. Então, eu não sinto nenhuma retaliação, nenhum tratamento diferente. E a empresa em si, eu acho que quando ela dá a oportunidade de contratar, quando eu entrei na Service, eu fui a primeira. Inclusive, quem me atendeu foi Dona Luciana, eu fui a primeira soldadora. E fui bem recebida desde o RH. Então, para mim, a empresa, ela abraça a mulher. Só basta ela querer ocupar o espaço dela. E tem que existir parceria. Então, se você trabalha em conjunto, então é bom ouvir isso de vocês, pelo fato de que tem homens e mulheres. Claro que maior quantidade maior de homens. Mas se existe parceria entre vocês, vai fluir, funciona, entendeu? No mundo que nós estamos vivendo hoje, né, as mulheres, né, principalmente feminicídio, né? Então,
Por que é tão necessário falar sobre isso para vocês, né? O que vocês acham sobre o feminicídio? Em relação ao que vocês falam para outras mulheres agir, quem sofre com isso, né? Nesse feminismo. O que vocês querem falar para as outras mulheres sobre isso? Aconselhar, falar alguma coisa que incentive a mulher a cuidar. Eu sempre fico muito triste quando eu vejo, né? E o pior que são tantos casos que a gente até se perde. Eu cresci com minha mãe, né, semi-analfabeta, mas eu cresci ela dizendo: mulher tem que ser independente de homem, mulher tem que ser independente de homem. E eu entendo que não é para se mostrar, para ser melhor que o homem, para ser maior, para humilhar o homem, mas a mulher precisa ser independente, consciente de que é um ser humano, de que não é, né, filha do marido, do namorado, nem que deve fazer tudo o que ele pensa que ele quer, ser humilhada, ser desrespeitada. A mulher tem que se impor, tem que se amar em primeiro lugar e tem que se impor. E relacionamento é respeito mútuo, né? Respeito, cuidado mútuo, não só de um lado, não só do lado do homem ou só do lado da mulher. A mulher tem que se impor e ter essa consciência de que ela é uma pessoa, ele não é dono dela. Ela tem que ter consciência. Então, tem que buscar mesmo estudar, trabalhar, para, né, evitar esse quadro triste que a gente vive aí no mundo. Para mim, a mulher ela tem que já cortar o mal pela raiz, né? É difícil. A gente, às vezes, o falar... Essa semana eu estava conversando com o Nai, algo parecido com isso. Às vezes, a gente acha que é muito fácil eu dizer, vá, faça. Mas, no ato do medo, você, às vezes, se submete. Então, eu acho que a mulher, se ela está num relacionamento que você já tem um indício, uma grosseria que ele faça, é 1% do que ele é lá na frente. Se ele lhe trata bem, a probabilidade dele ser um agressor é mínima. Normalmente a gente diz assim, veja quem é o seu marido, ele como filho, né? Porque se ele for um bom filho, ele será um bom namorado, um bom marido. E é bem isso. Eu tenho um irmão de criação e eu vejo o cuidado que ele tem com a gente. Ele está trabalhando fora, aí essa semana chamaram ele no RH e parabenizaram ele, porque ele chega no RH lá e trata todo mundo bem. E aí a psicóloga chamou ele e ele disse, foi a criação que eu tive. A minha mãe de criação me ensinou a ser assim, a respeitar a mulher, independente do que ela é minha. Então, a gente tem que não ceder a uma grosseria, porque, para mim, se ele lhe tratou grosseiramente, ele levantou a mão para você, ele lhe mata numa raiva e depois disso foi no ato da raiva, não. Então, o mal se corta pela raiz. Então, eu acho que nós, mulheres, já devemos nos policiar com isso aí. Eu, logo nova, tive uma experiência, né, muito importante que marcou na minha vida com os meus pais. Porque meu pai, pelo fato dele ser o homem da casa, por ele trabalhar numa empresa boa e ter boas condições financeiras, ele achava que minha mãe não precisaria trabalhar, porque ele tinha como suprir todas as necessidades em casa. Mas ela começou a trabalhar com 16 anos. Então, ela depois que ela casou, que ele passou a achar que seria melhor que ela deixasse para cuidar de nós, né, que somos 5, que ficaria melhor, que era o papel dela, ser dona de casa, ser mãe, cuidar dos filhos. Mas ela não cedeu. Em nenhum momento ela cedeu essa oportunidade de deixar um sonho dela, né, que ela sempre gostou de trabalhar. Começou a trabalhar muito cedo. Então, o tempo passou, ela persistiu, continuou trabalhando e chegou um tempo em que ele percebeu que ela conseguia fazer os dois papéis. De dona de casa, de mãe, de esposa e trabalhar fora. Então, chegou um momento em que ele começou a apoiar ela, que achou que ela era muito forte. E
o que é que acontece? Ela não desistiu em nenhum momento, ela foi persistente. Então, quando ele viu as duas filhas dele chegar a uma idade, a minha e de minha irmã, aí ele chegou para a gente e falou assim, vocês têm que ser forte como sua mãe, vocês têm que estudar, vocês têm que trabalhar, vocês têm que ter o seu, porque amanhã vocês vêm a casar, então vocês não vão ficar dependentes de marido caso não dê certo. Por quê? A preocupação, isso já tem muitos anos, né? Mas isso já vem de tempos. A preocupação, ele como homem, porque nem todo homem aceita que a mulher trabalhe fora. Então, começa ao não deixar, ao não permitir. E, às vezes, quando ela não aceita, aí já começa a grosseria, já começa a falar mais alto. E por outros motivos, né? Por ciúme do que ela veste, para onde ela vai. Então, essa é a hora da mulher se manter firme. Eu gosto de fazer isso. Isso é certo. Isso não vai fazer mal para a minha família, então eu vou continuar. Isso faz bem para meus filhos, eu vou continuar. Então, se ela começa a ceder, ele começa a dominar. E, dominando, ele passa a mostrar quem, de fato, ele é. Então, é nessa hora que ela tem que ficar atenta. Atenta ao falar alto. Que não é porque ele é homem, ele é o dono da casa, que ele tem que ser a palavra mais forte. Nem sempre. Entendeu? Então, o que é que acontece? As mulheres têm que perceber, elas têm que estar muito atentas. Prestar atenção, como Geisa falou. Veja como ele se comporta, como filho, como irmão, para poder você entender que uma pessoa dessa vale a pena você ter um relacionamento. Então, as mulheres têm que ficar atentas. Que o homem ele não pode entender ou pensar que ele é dono dela. Então, esse é o que eu acho muito importante, eu ficar atenta ao não permitir os abusos, né? 8 de março foi marcado por mulheres, por resistência. Não foi uma data, 8 de março não é uma data qualquer. Foi marcado por resistência. Ultimamente, a gente tem sofrido muita violência, feminicídios. Nós morremos por nada. Nós morremos porque a gente não quer, nós morremos porque a gente não cede, nós morremos por tantas coisas. Então, foi uma data marcada por resistência. E eu acho que não é só em si trabalhar, sabe? Eu acho que procura fazer uma arte marcial, procura se defender de alguma maneira, porque, às vezes, você não precisa nem ser só do homem que você está. Basta você passar na rua e ter um homem doente, que ele acha que você está ali em defesa, vai te fazer mal, sabe? Então, assim, é uma data importante de todas as formas, de todas as maneiras. É importante estudar, estude, para que essa fase de dizer que mulher não pode mais fazer uma coisa acabou. Não existe mais. Nós podemos tudo. Basta a gente estudar, ser independente, não deixar o homem falar do jeito que você quer, perceber como quando você está com um narcisista, porque é importante você perceber como... Uma vez, minha mãe estava internada, eu estava recém-casada, casei cedo, eu casei com 16 anos. E o médico olhou assim para minha cara e falou o seguinte: você quer saber quem é o marido que você tá? Veja como ele trata a mãe dele. Eu ouvi isso há mais de 10 anos atrás. E eu trago isso comigo. Ou então, às vezes, o cara pode até ser bom para a mãe, pode ser um bom filho, mas como ele foi criado pelo pai, o ego masculino de achar que a gente não pode fazer muita coisa, faz com que ele seja narcisista. Entende? Então, assim, estuda, trabalha, faz uma arte marcial, tenta se defender, porque hoje em dia a gente não sabe de onde vem a maldade. Eu tenho uma filha de 15 anos e essa semana a minha vizinha percebeu que tinha um vizinho lá olhando para ela. Imagine para mim, mulher, indefesa, sozinha, eu e minha filha dentro de casa. Nessas horas eu nem pensei que eu era mulher. Eu chamei ele, conversei. Ele me desculpa, eu não sabia que era sua filha, porque ela tem um jeito já de... Parece que ela tem 18 anos. Mas eu me impus. Então, assim, eu percebi, outras pessoas perceberam. Você vê, nenhuma criança hoje pode passar despercebidas, né? Então, assim, a gente tem que estar alerta, a gente tem que evitar de estar em alguns lugares, observar quem está ao nosso redor, porque, às vezes, a maldade vem até de quem está perto. Né? E o homem, tem homens que gostam do poder sobre a mulher. Né? Tem aquele poder, gosta da mulher, então acha que esse poder que tem sobre ela que está protegendo. Então, a proteção é uma coisa
e poder é outro. Então, você tem essa parte emocional, que acontece essa violência dentro de casa, tem um esgotamento emocional muito grande. Então, assim, tem mulheres que não sabem lidar com isso, aí procura tomar uma medicação para a mente por conta própria. Então, hoje em dia, a parte mental, a saúde mental das mulheres é vida, terapia é vida, hormônio é vida, né? Deus em primeiro lugar em tudo, mas assim, ó, se você está bem com essa parte hormonal, como você falou, e procurar um médico, né? Para essa parte hormonal e um terapeuta, psiquiatra, psicólogo, dependendo da situação, porque tem coisas na mente da mulher que se ela não tratar, surta. O que é um surto? É você deixar aquela que lhe tomar de uma forma que venha o surto. Então, vocês mulheres, né? Qual o hábito que faz que vocês procurem mudar de qualidade de vida? Porque não, isso aqui, mesmo que não for uma academia, mas o que vocês pensam que pode mudar a sua vida todos os dias? Isso aqui vai me fazer bem, vai mudar a minha vida. Eu acredito que a questão da gente ter um tempo para a gente também, isso é importante, porque se a gente for observar, a gente vive muito também em função do outro, né? É filho, esquece de si. É filho, tem a questão do trabalho, que muitas vezes a gente tem atividades, demandas que precisam que o dia ele se transforme em 72 horas, mas a gente consegue dar conta, vai ajustando, vai aqui, ali, aí em casa a gente chega e tem toda uma atividade para ser cumprida, tem todo um papel que a gente desempenha, né? E a gente às vezes esquece, né, da gente. Então, eu particularmente, eu gosto demais de um momento para mim, sabe? Aquele momento que eu paro, eu reflito, eu tenho a prática de fazer minhas orações, então eu preciso disso, eu preciso desse momento, sabe? E engraçado que se a gente coloca isso como hábito, a minha filha, meu marido, eles sabem, quando vê eu quietinha, deixa eu falar no meu canto. Deixa eu no meu canto, aí eu só ouço um falar assim, deixa quieto que ela está orando. Mas é verdade, eu preciso, sabe? Eu preciso disso, eu preciso ver como é que eu estou, né? Tem o que para melhorar aqui em mim? O que não está me fazendo bem? Né? O que eu preciso fazer para que o dia de amanhã eu venha ter força e siga em frente de uma forma diferenciada, né? Para que eu não venha sofrer, para que eu também não venha fazer o outro sofrer, né, para poder ter uma atuação mais assertiva. Então, a gente ter o nosso momento, né, o momento da gente poder, de descontração também. Né? Então, não só trabalho e família, isso é importantíssimo, mas a gente precisa também ter o nosso momento. Equilíbrio de rotina, tem equilíbrio, né? Na sua rotina, precisa. Tem que ter um equilíbrio, né? É isso que eu estou falando, não só em relação à atividade, claro, saúde, sim. Mas tem que ter um equilíbrio, você refletir equilíbrio na tudo, sua rotina. Gente. Equilíbrio é tudo. Acho que o autoconhecimento, eu sempre teso sobre isso, de terapia, porque eu me conheço hoje, mas eu me conheço porque eu fiz terapia. Eu me conheço porque eu fui buscar algumas perguntas que eu tinha e eu tomei isso como uma forma de autocuidado. E eu sempre digo, nada melhor do que você tirar um dia para tomar um belo banho, sair para o shopping, comprar o que você quiser, comer sua boa comida e tudo certo. Eu tenho meu momento de mãe, tenho meu momento de filha, tenho meu momento de profissional, mas o meu momento como mulher eu não abro mão, de forma nenhuma. Eu faço meus cílios, eu faço minha unha, meu cabelo. Eu gosto, eu vou no shopping comprar roupa. Eu determinei para mim que todo mês eu compro uma peça de roupa para mim. Porque eu trabalho tanto, eu me esforço tanto. Eu dou de tudo de bom para todas as pessoas que estão ao meu redor, por que não para mim? Sabe? Essa semana mesmo vou contar algo pessoal aqui. Eu queria muito comprar um kit, daqueles pratos da... Como é que fala o nome? Esqueci a marca. Mas eu queria muito aquele jogo de prato. E eu falei, eu vou comprar. Esperei. Quando foi? Essa semana eu falei, estou estressada. Tá lá, comprei. Tá lá. E eu vou usar. Eu não vou esperar uma ocasião ou uma visita chegar na minha casa para usar. Eu vou usar, porque eu comprei para mim. Sabe? Foi para minha casa, mas eu me senti bem. Entendeu?
Isso. Entendeu? Então, assim, essas pequenas coisinhas, até uma coisa que você gosta de comer, compre durante a semana. Até se uma cervejinha que você quiser tomar, tome. Tá tranquilo. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que se amar, né? Porque se a gente não se amar, a gente não pode amar o outro. Então, assim, eu gosto de tudo que eu faço. Eu estou em casa, daqui a pouco eu digo, estou estressada, vou para a rua. Como ela falou, vou para a rua, mudo a roupa, tomo banho, largo tudo lá. Se tiver prato sujo, eu não quiser lavar, eu não lavo. Eu não varro casa, eu não faço nada. Me mando, ó. Já fui. Tomo minha cervejinha lá fora, descontraio, danço, pulo, grito e depois venho para casa. Pronto, relaxada. Eu também tenho meu momento, né? Chega final de semana, me arrumo, meu marido, graças a Deus, não me impede em nada, né? Os lugares que eu ando, os lugares sempre de respeito, eles sabem. Aí chega final de semana, a minha amiga já fica ligando. Vai vir para aqui, vai vir para aqui. Vou para Salvador, durmo lá em Salvador, no outro dia a gente vai caminhar de manhã, a gente vai na praia, a gente senta, a gente conversa. E é bem prazeroso, é muito bom isso, porque a gente precisa do nosso momento, a gente precisa do momento com nossas amigas, a gente precisa relaxar. Já trabalhei aqui na Service, né? Fui enfermeira daqui. E o podcast surgiu isso. Um momento meu, eu falei assim, eu quero fazer alguma coisa que eu venha incentivar as mulheres, de alguma forma aqui, né? Com várias mulheres, cada uma com a história, né? Vai incentivar outras mulheres. Então, isso para mim foi importante. Eu disse assim, ó, vou fazer um podcast. Às vezes, da minha voz, né, por conta do que eu passei, acontece. Mas não, é só a Carla que eu sou. Então, vou mostrar o que eu sou para as pessoas, para incentivar do que eu passei, né? Para incentivar outras mulheres. Então, é tão bom você fazer o que você gosta. Você faz de excelência, gente. Pode ser qualquer coisa que você faz, o que você gosta, você vai fazer da melhor forma possível. Então, assim, nós mulheres temos que nos permitir fazer coisas boas, que lhe agrade. Então, chega um momento de não fazer nada. Eu fico aqui deitada na cama o dia todo, não preciso fazer nada. Então, assim, esse momento de superação. Então, vocês aqui, alguém, um de vocês, tem algum momento de superação que assim, poxa, aconteceu isso comigo, né? Ou então tem uma pessoa próxima de alguma superação, de algum testemunho, porque esse podcast também é para isso. Muito cedo, né? Eu fui mãe aos 15 anos e eu fui mãe aos 17 anos e desde quando me conheço como gente, eu sou mãe. Comecei a trabalhar muito cedo, estudei e tal. A minha trajetória na área industrial, eu comecei como assistente administrativo. E eu fui galgando, estudando, tendo oportunidade. E até que surgiu, eu fiquei um tempo parada, um ano fora da indústria. Passei por várias coisas que me fortaleceu como pessoa, né? Eu trabalhava em um lugar que eu entrava às 8 horas da manhã, saía às 5 horas da tarde e era em pé. Eu vendia joias e era o dia todo em pé. Chegava em casa com meus pés inchados, eu ainda tinha que ir para a faculdade. E assim eu fui. E até que um dia, eu lembro como se fosse hoje, eu falei assim, Deus, eu chorando, porque eu tinha passado uma humilhação. Inclusive, uma cliente tinha me humilhado e eu não poderia falar nada. E eu falei assim, Deus, eu sei que o Senhor vai me honrar, que isso daqui é só eu estou passando por isso daqui só para poder, mais tarde, eu lembrar de onde eu vim. E aí, quando foi um belo dia, eu estava em um relacionamento, inclusive, abusivo. E aí, eu liguei para uma pessoa, um meu amigo muito querido, que eu sou grata a ele imensamente, que é o Eduardo da Hora. Eu falei assim, meu amigo, eu preciso de uma vaga de emprego. Era uma coisa assim que parecia que Deus estava... foi Deus. Ligue para ele, ligue para ele. Meu amigo, eu preciso de uma vaga de emprego. Eu estava pensando em você agora. Surgiu uma oportunidade para você vir trabalhar aqui no Paraná. Você quer? Aí eu falei assim, quero. E fui. Eu deixei minha filha aqui com minha mãe. Fui eu e mais uma colega. Não conhecia ninguém. Eu fui. Passei um ano fora. Longe da minha filha. Que foi doloroso para mim como mãe, como filha. Mas me fortaleceu de uma maneira tão grande, porque fora você não é respeitado. Eu sofri xenofobia, porque as pessoas olhavam para mim e faziam assim, achavam que eu estava ali por ser bonita, não porque eu tinha capacidade. Eu era humilhada porque eu era baiana. As pessoas diziam que baiano era preguiçoso. E eu ficava sozinha, porque no Sul o povo não é como a gente. Então, eu sofri muito longe da minha família.
passava assim, final de semana, chorando sozinha em casa. Porque eu fui para lá, não foi pelo dinheiro, foi pela experiência, porque eu não conseguia nem sair. Porque o padrão de vida lá é alto. Mas isso me formou como mulher de uma maneira tão forte. Eu vi outra pessoa. E não foi fácil para mim, porque eu fui humilhada, gritada. Por ser baiana, por ser de fora. Por eles acharem que eu estava ali porque eu estava tomando a vaga de alguém. Mas eu venci. Eu fui até o final. Meu trabalho foi visto. E eu retornei para cá, não porque eu fui demitida, sabe? Mas sim que eu achei a oportunidade de estar perto da minha família. Né? Graças a Deus, hoje eu trabalho com uma equipe maravilhosa. Lá eu fui perseguida por pessoas acima de mim, coordenador. E hoje eu estou com um coordenador, Vitor, que ele é uma pessoa assim, extraordinária. Eu não tenho o que falar desse homem, a não ser coisas boas. E assim, eu fui forte, eu amadureci. E hoje eu estou aqui com uma mulher forte, uma mulher resiliente, uma mulher que sabe o que quer, porque eu passei por isso. Longe da minha filha há 1 ano. Mas eu venci. Hoje eu dou uma vida a ela melhor do que eu pude dar 1 ano atrás. Hoje eu sou uma mulher mais madura, uma mulher mais decidida, realizada. Eu sou uma mulher que eu sei o que eu quero e eu sei muito bem o que eu não quero. E graças a Deus eu fui muito abraçada de uma forma aqui muito boa na Service. E eu me sinto valorizada pela empresa, pela equipe. E isso, para mim, foi importante. O que eu passei lá atrás de não ser valorizada pela equipe, pelos meus superiores, hoje, eu sinto que eu sou. E eu não estou falando isso porque eu estou aqui na Service, mas eu estou falando porque é a realidade. Eu sou valorizada, eu sou amada, eu sou bem querida, sou benquista. Em todos os setores que eu passar aqui, principalmente esse mês que está aqui do lado, eu sempre venho aqui abusar as meninas. Mas, assim, eu sinto que eu passei por isso, pela essa humilhação lá atrás e essa humilhação depois, para hoje eu saber valorizar onde eu estou. Obrigada. Parabéns, viu, Bárbara, pela sua paciência, resiliência, né? E a espera no Senhor, em Deus, né? Porque a obediência é de esperar, porque as pessoas querem que as coisas aconteçam como a gente quer que aconteçam. E não esperem em Deus, porque eles sabem honrar. Eu sou a prova viva da gratidão que eu tenho por Deus. E a da espera, ele sempre honra. Então a gente tem sempre o quê? Esperar, orar, esperar e confiar. Porque tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Às vezes aquela humilhação que você dá, não é humilhação, gente. É uma experiência. É uma experiência onde assim, meu Deus, você está passando por isso. Mas pensa em outra coisa, gente. Mulheres, pensar positivo, né? A gente tem que pensar positivo. Entregar a Deus que tudo acontece. Eu sempre dizia, eu vou para um lugar melhor, eu vou vencer, eu vou trabalhar em um lugar que eu vou ser benquista, eu vou trabalhar em um lugar que vai ser legal. Eu profetizava isso, em meio a tantas coisas que eu passava. Eu falava assim, eu vou passar. E eu era assistente, eu era, tipo, diante do que vinha até a mim, eu era a menor das menores. Mas eu fazia um bom trabalho. E eu sabia que Deus estava me colocando nessa situação, porque Ele sabia que eu tinha que amadurecer. Sabe? Ele sabia que eu precisava amadurecer meu lado pessoal e profissional. E foi assim, eu me sinto hoje, gente, outra pessoa. Essa questão de sair do meu âmbito familiar, que não é fácil, foi difícil. Eu não conhecia ninguém. Eu fui para um estado que eu não conhecia ninguém. E eu fiz boas amizades, eu trouxe pessoas de lá. Então, assim, eu profetizei muito na minha vida. Eu falava direto, Deus, eu estou passando por isso daqui, mas eu vou vencer. Eu vou chegar. Eu nunca imaginei que um dia eu ia conseguir trabalhar aqui, que eu ia conseguir entrar aqui, que eu ia estar onde eu estou, que eu ia realizar um trabalho que eu realizo, sabe? De estar com pessoas bacanas. Eu não falo nem só estou aqui, Rita também faz parte do meu projeto. Pô, uma pessoa maravilhosa. Então, assim, eu conheci pessoas incríveis, sabe? Então, eu profetizei isso na minha vida. A palavra, ela tem poder. E naquela vez que eu passei aquela humilhação na loja, que eu saí chorando, que eu disse, Deus, o Senhor vai me honrar. Foi às 17h05 da tarde, eu passando ali pela rua em Candeias, eu falava, Deus, o Senhor vai me honrar. E eu sinto que Ele me honrou. E vou ser mais honrado mais ainda.
Mais alguém, gente? Vocês têm uma história de vida, de felicidade também, né? Claro. Não tem história só de tristeza. Então, vamos contar coisas boas, profetizar. Não, Geisa, né? Você já falou assim, Carla, eu falei podcast, é uma coisa mais simples. Não, profetizou até na Globo, ó. E para você, mulheres, o que é ser mulher é? Queria que cada uma deixasse uma mensagem de incentivo para as mulheres que estão assistindo nosso podcast. Mulher, em resumo, é ser forte e resiliente. Para mim, ser mulher é ser o que ela quiser ser, inclusive em qualquer área que ela se veja lá. Ser mulher, para mim, é ser luz, mesmo nos dias difíceis. Ser mulher é equilibrar o problema e também ter acessibilidade nos desafios. Ser mulher é aprender a se ouvir, se respeitar e se escolher a cada dia. Ser mulher é ser forte, corajosa e, ao mesmo tempo, sensível. Ser mulher é uma experiência única de força, de coragem e resistência. Ser mulher é ser resistente, ser luz, ser resistência, ser força. E o que eu deixo para as mulheres como frase é estudem. Só o estudo pode levar você em qualquer lugar que você quiser. Eu acredito que a competência é um bom incentivo para a gente deixar aí como mensagem, porque ela não possui gênero, mas ela pode ser desigual. Então, priorizar conhecimentos, priorizar habilidades, capacitação técnica ainda são realmente aliados para que a gente possa ter oportunidades iguais e venha atuar aí desde o chão de fábrica até cargos de liderança. Então, a competência é uma boa palavra para a gente deixar aí como uma mensagem de reflexão para todas as mulheres. Eu queria agradecer a todas vocês, viu, pelo convite, né, por tudo. E assim, eu tenho grata também a todos daqui da Service Engenharia que oraram por mim na época que eu precisei. Então, é só gratidão, né, por todos vocês, os colaboradores, homens e mulheres, porque eu tenho um carinho muito grande por todos, né? Nessa época agora não, tem muita gente que eu não conheço, mas assim, é gratidão, minha palavra de gratidão em todos os aspectos, viu? Obrigada por tudo, que Deus abençoe. Amém.